A paz de São Jesus, que bom ter você aqui. Olha só, para entender a Bíblia, não existe uma receita pronta, mas, além da oração, é importante saber fazer perguntas certas ao texto para compreendê-lo melhor. Neste vídeo de hoje, eu vou te passar 3 perguntas simples para você aplicar ainda hoje na sua leitura da Bíblia e compreender melhor. Então, vem comigo, vamos juntos aprender a palavra de Deus. 3 perguntas simples para fazer o texto bíblico e entender melhor a Bíblia. E mais uma vez, a oração ela é indispensável na vida cristã. Então vamos falar aqui sobre essas perguntas, mas não significa que devemos excluir a oração. Na verdade, tudo começa com oração. A primeira pergunta é sobre o que o texto fala. A segunda é sobre o que o texto afirma. E terceiro, o que o texto exige. Vamos entender aqui rapidamente. Sobre o que o texto fala, nada mais é do que o assunto do texto. Você leu determinado texto e esse texto ele tem um assunto predominante. O que esse texto afirma significa qual a verdade no texto. Você leu o texto que tem um assunto geral e nesse assunto geral ele contém uma ou mais verdades contidas. E que resposta o texto exige é como colocar essa verdade em prática, pois a palavra de Deus não deve ser apenas um conhecimento que nós adquirimos, mas um conhecimento que nos transforma cada vez mais. Precisamos nos preocupar que tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus e aprendemos precisa influenciar a nossa vida. Vamos ver agora na prática utilizando o exemplo de João 3,16. Vamos ler o texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E na prática, sobre o que esse texto fala. Ele fala sobre o amor sacrificial de Deus pela humanidade, pois quando lemos o texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira e foi capaz de dar o seu Filho unigênito. Sobre o que o texto afirma, nesse caso aqui, perceba que tem mais de uma verdade, como falei há pouco. O que o texto afirma? Que Deus amou o mundo, ele entregou seu Filho unigênito, e quem crê em Jesus não perece, mas terá a vida eterna. 3 coisas aqui, ou melhor, 3 verdades que nós encontramos em João 3,16. E que resposta esse texto exige? Permanecer crendo em Cristo. Aqui diz respeito a nós que já temos crido no Senhor. Então precisamos permanecer crendo no Senhor como o nosso Salvador e anunciar esse amor a outros. Agora que você está debaixo da promessa da vida eterna, você deve anunciar esse amor a outras pessoas. E se porventura você que me assiste aqui ainda não tomou essa decisão, você se apresse em tomar, pois o que esse texto exige de você é que você creia em Jesus para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Recapitulando aqui sobre o que o texto fala do amor sacrificial de Deus pela humanidade. Segundo, o que o texto afirma que Deus amou o mundo, ele entregou seu Filho unigênito e quem crê em Jesus não perece, mas terá a vida eterna. E que resposta o texto exige? Permanecer em Cristo e anunciar esse amor a outros. Vamos ver agora aqui outro exemplo em um texto também bastante conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aplicando a mesma estrutura, as mesmas 3 perguntas sobre o que esse texto fala da transformação de vida e mente. O texto fala que não devemos nos conformar com esse século, mas nos transformar pela renovação da mente. O assunto desse texto nada mais é
transformação de vida e de mente. E o que esse texto afirma? Qual a verdade nesse texto? A transformação começa na mente. Quando lemos o versículo, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A verdade do texto aqui é que a transformação começa na nossa mente. E o que o texto exige? Não se amodar ao mundo e buscar a renovação da mente. A verdade que nós encontramos nos leva a não nos amodar ao mundo e buscar a renovação da mente. Porque esse início aqui, que fala não vos conformeis com este século, não é conformar no sentido de aceitação. Presta muita atenção, que isso aqui é muito importante. Não é não se conformar no sentido de eu não me conformo como eu não aceito. Mas o ponto aqui é não tomar o padrão do mundo. Conformar aqui é tomar a forma do outro. O texto está falando para que nós não venhamos nos tornar parecidos com este século. E o oposto para que isso não aconteça é a transformação pela renovação da vossa mente. E tudo isso aqui nós encontramos em apenas 3 perguntas simples que nos ajudam a compreender melhor. É claro que essas 3 perguntas não são as únicas, não vai resolver todos os textos bíblicos. Eu vou ser honesto com você, mas maior parte dos textos bíblicos que você lê, essas 3 perguntas vão te ajudar e muito na compreensão da palavra de Deus. Deixe nos comentários se você achou fácil ou difícil essas perguntas, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.